Olá pessoal, sejam bem-vindos e o episódio de hoje é uma pergunta que muitos de vocês já devem ter feito aí na sua caminhada, nos seus estudos, que é: onde está Deus? Então, Mateus, vamos começar já com essa pergunta: onde está Deus? Muito bem, bom falar contigo mais uma vez, Vitor, e aqueles também que nos assistem e nos assistirão. Eu quero começar com um texto, sempre tendo a Bíblia como a principal referência e base de todo conhecimento em processo de tornar-se sabedoria. Livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10, diz assim. Tem todo um contexto ali do 9, né? Fala sobre as coisas que o olho não viu e o ouvido não viu e não subiu ao coração do homem. Está falando muito sobre a vinda do Cristo para encarnar, viver, morrer e ser a fonte da nossa salvação, né? Sacrifício perfeito. Mas tem um detalhe interessantíssimo que ajuda a introduzir a resposta, se aqui tem resposta para essa pergunta, que está no versículo 10 de 1 Coríntios 2,10. Vamos lá. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. As profundezas de Deus. Onde está Deus? Nas profundezas. O que são as profundezas de Deus? Quando a gente fala de profundeza, a primeira coisa que vem na minha mente é algo inacessível. É algo que está oculto. A própria palavra diz profundo, né? Quem conhece as profundezas do mar? Não conheço alguém que conheça. A própria humanidade ainda há muitas dúvidas do que de fato, até onde vai, né? No fundo do oceano, o que tem lá. Então as profundezas de Deus fala de algo que está de difícil alcance, longe, distante, mas ao mesmo tempo a gente sabe que Deus se revela de uma forma muito próxima, que um Deus tão grande se fez como homem e habitou entre nós. Mas junto com profundezas nós temos aqui um verbo, né? Que é o verbo penetrar. Porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. O Espírito penetra o quê? As profundezas. Não. Todas as coisas. Então, se o Espírito penetra todas as coisas, a gente tem o Espírito do lado de fora, acompanha minha mão, e as coisas estão aqui. E aí o Espírito vai e penetra, entra para dentro dessa realidade. O Espírito está fora dessa realidade e ele penetra todas as coisas em uma realidade. Certo? Certo. Penetrar. E aí tem algo bem bacana. A gente ainda vai voltar nessa palavra do penetrar, né? Mas tem algo bem bacana no início da Bíblia. Gênesis 1, capítulo 1, versículo 1. O que está escrito? Porque a terra era sem forma e vazia. No princípio. Criou Deus os céus e a terra. Os céus e a terra. E nele não havia forma. E a terra era sem forma e vazia, e o versículo discorre, certo? Isso. Ok. Albert Einstein agora. Ele fez ali a teoria da relatividade, certo? Uhum. E ele dividiu entre 4 dimensões, né? Você teria ali São 3, né? largura, altura, né? E profundidade. O comprimento, enfim. E ele coloca o tempo como uma 4ª dimensão. Eu prefiro pensar de uma forma um pouco diferente e usando Gênesis 1:1. Vamos ver. A altura, largura, profundidade, né? Ele fala sobre isso, como se fossem as dimensões, mas isso é parte de apenas uma dimensão. Vamos lá, Gênesis 1:1. Não precisa abrir. No princípio criou Deus. Isso aí não fazia parte do script, né? Não faz parte.
No princípio criou Deus, então Deus criou aonde, né? No princípio. O princípio fala de início, Tempo. No princípio. Isso. E o princípio tem 3 dimensões dentro dessa dimensão tempo. Temos o passado, o presente e o futuro, certo? No princípio, então, tempo, criou Deus os céus. Céus é espaço. Criou um espaço, criou o tempo e criou o espaço. E dentro do espaço aí a gente vai trazer o Einstein lá, altura, largura, profundidade, certo? Mais 3 dimensões para explicar a dimensão espacial. Temos a temporal, temos a espacial. E aí, no princípio criou Deus os céus e a terra. Aí a terra ele estava se referindo não só ao planeta, mas à matéria. E quando Deus cria, ele não cria uma coisa para depois criar outra e outra. É tudo de uma vez. Porque não tem como ter matéria se ela não estiver inserida dentro de um espaço. E você não tem também matéria e espaço dentro de uma cronologia, né? Que vem da palavra do Cronos, né? Que aí a gente podia falar um pouco sobre isso, só sobre tempo, sobre Cronos, sobre cronologia. Mas quando cria-se a dimensão temporal, a espacial e a matéria, isso acontece de uma forma conjunta, porque elas não se separam. Então, Deus criou isso do lado de fora. Não existia tempo, não existia espaço, não existia matéria. Então, Deus, ele é ou está em uma 4ª dimensão. E aí eu vou voltar agora no texto que a gente leu. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Porque, é pelo seu Espírito. Então o Espírito também não é uma outra pessoa, é o Espírito dele. Então o Espírito é ele. O meu Espírito sou eu. É uma coisa só. Então, pelo Espírito de Deus, ele revelou, né, esses mistérios para nós. Porque o Espírito de Deus, ele penetra, ele entrou no tempo, entrou na realidade, entrou na matéria, ele tem esse poder, né? E todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Então, se o Espírito entrou, ele criou, ele fez existir e ele tem esse acesso para dentro daquilo que a gente chama de realidade, que essas 3 coisas definem a realidade. Define tudo o que é, tudo que existe, do campo da existência. Se ele fez isso do lado de fora para cá, significa que ele tem esse acesso também de cá para lá. Então a 4ª dimensão, eu usaria chamar sem prepotência, porque não sou dono da verdade, sempre falo isso, mas que essa 4ª dimensão é a dimensão espiritual. É a dimensão espiritual. Então nós temos a temporal, a espacial, a material e a espiritual. Por isso que é necessário nascer de novo e receber um novo espírito. Porque se o homem não receber um novo espírito, ele não tem acesso à dimensão de onde Deus está, ou talvez ele mesmo seja essa dimensão. O homem é apenas um bicho, uma criatura instintiva, presa na realidade, e o justo viverá pela fé, né? E ele fez as coisas do nada, ele fez tudo, né? Ele fez as coisas que existem a partir das que não existem. Ele fez as coisas visíveis a partir das coisas que são invisíveis. Então, a dimensão espiritual é o próprio Deus, ou é onde ele está, se é que pode dizer que Deus está em alguma coisa, porque eu não creio que Deus está em alguma coisa, mas sim que as coisas estão em Deus. Tanto que o tempo, o espaço e a matéria derivou do Espírito. Então tudo isso aqui está em Deus. Está em Deus. Então onde Deus está? Deus está em tudo. Em mim, no Vitor. Deus está em você. A partícula divina de tudo que existe, existir é parte de Deus. E não existir também é parte de Deus, porque do nada ele fez tudo. Ele não dá nem... acho que falar que Deus é um ser
ainda é limitado ao campo da existência. E até... É uma palavra que não dá nem para dizer. Deus não é um ser. Tanto que... Nem pessoa, a gente não poderia chamar Deus já a primeira pessoa da Trindade. É pouco chamar que Deus é uma pessoa. Deus se revela como uma pessoa através do Cristo, né? Deus encarnado, feito homem entre nós. Mas isso também não é uma margem para dizerem que então o Mateus é unicista. Não sou. Não sou unicista e também não sou trinitariano. E também não sou o que sou porque não sou Deus. Né? Mas o que a gente tem aqui é um ambiente de reflexão e buscando o que o texto diz, entender as profundezas de Deus, tá? E ainda dentro do plano espiritual, ainda há muitas coisas difíceis de explicar, como anjos, como demônios, as classificações angelicais, né? O que de fato é o céu, porque o céu só é céu se o Cristo está lá. Porque sem Cristo você vai fazer o que no céu? Certo? Você quer estar com Cristo ou você quer ir para o céu? Porque o Cristo saiu do céu e veio para cá para te salvar. E ele vai voltar de novo. E ele vai voltar a Nova Jerusalém, independente da forma que você crê, de tribulação, de arrebatamento, independente. Começa começa Gênesis, o Deus descendo para conversar com o homem na terra, e termina Apocalipse com a Nova Jerusalém descendo para Deus habitar com os homens também na terra. E se Deus é bondade, ele também é maldade? Ele também seria, já que tudo é ele? Poderíamos dizer que sim, mas não que ele é a maldade, mas a ausência, a estar fora dessa dimensão dele, gera a maldade. Acho que antes da gente dar sequência nisso, é bom você conferir uma coisa. Já voltamos, a gente estava verificando algumas questões técnicas, mas lembrando, não esqueça de compartilhar, de curtir, tá? Nós temos uma meta aí de 1.000 seguidores, de nos seguir também. Nós temos uma meta aí de 1.000 seguidores e você pode aí nos ajudar a fazer a diferença aí. Então, voltando à questão, Mateus, se Deus é bondade, ele também é maldade, já que ele é tudo e tudo está nele? Sim. Então, aí a gente cai numa máxima que é bem comum, né? Se Deus é bom, por que existe o mal? Por que o meu filho ficou doente e morreu? Por que Deus não curou? Por que eu fiquei desempregado? Por que eu passo essa necessidade, essa luta, essa prova? E aí a gente vai aprofundando, né? Porque tem roubo, tem homicídio, tem guerra, pragas, doenças. Aí você vai mais. Por que teve Adolf Hitler, que, né, matou acho que 6 milhões de judeus? Porque tá tendo as guerras aí. Porque tem as guerras. E aí a gente vai voltando até chegar em Adão e Eva. Ainda não. Além disso, por que então fez o Satanás, né? Por que fez aquele anjo lindo, maravilhoso, sabendo que ele ia se corromper? Se Deus tivesse criado todos os seres com a incapacidade de escolha, isso então acaba entrando no livre-arbítrio, não tem como, né? Então nós seríamos todos códigos de computador, não seríamos seres conscientes. Então o fato de ser a criação, né, principalmente anjos e o ser humano serem semelhantes a Deus, é o fato de sermos conscientes. Temos a capacidade também de raciocinar, decidir, criar, né, e de também destruir, porque uma coisa antagoniza com a outra. Quando Deus criou a luz, automaticamente a ausência da luz gerou as trevas. Se existe a opção do bem,
automaticamente existe a opção do mal, porque se Deus só criasse seres que não podem escolhê-lo, isso iria contra o caráter, a essência incorruptível de que Deus é, porque seria um comportamento arbitrário, tirano e ditador. Então ele permite isso porque pode gerar a meritocracia também, né? De certa forma, sim, e para que a expressão do amor também acontecesse. Porque se não tem dor, não existe amor. Justiça. Né? Justiça. E outros valores. E outros valores. Então, a gente volta, né? Então, por que ele permitiu tudo isso? Houve uma rebelião, né? Houve uma rebelião celestial, né? nesse ambiente, nessa dimensão de seres espirituais, talvez que tenha antecedido a própria criação do planeta Terra. E Deus, na sua onisciência, sabendo que parte desses anjos rebeldes que se rebelaram, parte desses anjos optaram de fato pelo governo paralelo do Satanás, né? Que eu falo do Satanás assim, não é um erro, né? Não estou falando errado, é um jeito, uma expressão meio chuva de falar, né? Do inimigo das nossas almas. Lúcifer não é um termo que dá para dizer que é o nome dele também, né? Isso é um grande mito, não tem, né, escrita a palavra Lúcifer de fato na Bíblia. Mas teve um anjo que organizou um partido dos anjos lá para exigir os seus direitos e criar um governo paralelo. Parte dos anjos ficaram a favor desse anjo cair. Esse anjo que começou a cair, porque a queda dele é progressiva. Primeiro ele vai caindo moralmente até de fato ser deposto dessa dimensão e não ter mais acesso a esse ambiente, essa quarta dimensão. Não sei se vai dar tempo de falar sobre isso nesse vídeo. E outra parte dos anjos ficaram com o filho legítimo, ficaram a favor do Cristo, né? Lembrando que talvez dos questionamentos do governo paralelo do partido dos anjos que se revoltaram foi de nepotismo. Ele vai ser o herdeiro porque ele é o teu filho legítimo, né? Então aí você vê como o Cristo, quando ele volta sem pecado, com a prova que o homem não se corrompeu, ou seja, ele foi 100% Deus, mas o corpo de Jesus, de Yeshua, é a prova de que poderia haver remissão para o homem, né? Ele volta não só redimindo o homem, mas provando que ele tem direito ao trono, não só porque ele pode, porque ele é o filho legítimo, mas porque ele merece, porque ele fez por merecer, ele aguentou a pancada, ele não lutou contra Satanás com a sua glória celestial. A palavra em Filipenses diz que ele se despiu da sua glória, se fez semelhante aos homens. Então eu vou lutar com você no teu campo de batalha, eu vou te enfrentar de igual para igual. Ele abriu mão de muita coisa e venceu, sim, com a ajuda do Espírito de Deus, com a ajuda do Pai, né? Mas sem a semente corruptível do pecado original de Adão e Eva, que também, sem isso também não seria possível, mas ele foi tentado em tudo e ele triunfou. Então ele volta para os céus, essa dimensão, não só porque ele é o filho legítimo, mas não só porque ele pode, mas porque ele fez por merecer, porque ele pode e porque ele merece, né? Então, não sei se a gente já está fugindo um pouco do foco da pergunta, mas faz parte de quem Deus é nos dar o livre-arbítrio. Existe uma predestinação, existe um chamado anterior, tudo isso sim, mas a questão é, o seu livre-arbítrio é do campo para dentro, não se eu vou ou não vou entrar no campo, né? Você tem que jogar as regras do jogo, a sua opção é obedecer às regras do jogo ou não. Você pode, que interessante o jogo de futebol, né? Que o pessoal fala assim, ganhou, mas ganhou roubado. Então, aí Jesus fala, né? Quem quiser ganhar a sua vida, perder lá. Agora quem perder a sua vida pelo amor de mim, ganhar lá, acha lá. Então se você tentar ganhar o jogo, essa vida, né? Trapaceando, né? Fazendo a escolha pensando só em ganhar, tu vai perder, porque você infringiu a regra achando que não vai ter consequência, e as premiações desse jogo aqui vão chegar, você vai ganhar o campeonato,
você vai ganhar os prêmios do campeonato, mas quando acabar o jogo, né, não é que nem o campeonato dos seres humanos, da humanidade, vai passar por um último filtro, né, o VAR celestial, que vai ver se você estava ou não estava impedido. Vai né? passar tudo. Se o gol foi inválido ou não foi. E aí você vai ganhou o campeonato nessa vida, mas vai ser anulado lá na frente. Uma metáfora bem espontânea, não estava planejado, né? Estava planejado. E aconteceu isso, pô. E quando Deus também permite o mal, ele é o justo juiz, ele conhece presente, passado e futuro, ele vê num plano cartesiano. Então ele permite e usa a expressão do mal para aplicar o juízo também, né? Isso ele é Deus. Não há como a gente questionar algumas coisas. Mas não é que Deus em essência, ele tem o caráter bom e o caráter ruim. A ausência de Deus gera a maldade. Ah, tá. Sim. É como um peixe fora d'água. Exatamente. Se o peixe ficar fora d'água, ele vai morrer. Então, se o ser humano quiser viver fora de Deus, né, de estar nele, até o próprio simbolismo de Cristo, né? Isso já é um outro assunto, mas a gente fala assim que a gente tem que aceitar a Cristo e que Cristo tem que morar no nosso coração. Existem metáforas para isso, mas também existe a metáfora que você é uma árvore enxertada, né? Você é um galho, um ramo enxertado. Então a gente tem que morar nele. Se você estiver enxertado em Cristo, ele vai olhar para Deus Pai, olha para você como filho do amor. Se você estiver fora de Cristo, você é um galho seco. Então não é uma questão de punição, é uma questão de cuidado mesmo. É uma questão fora de mim não há vida. Exatamente. A salvação, Deus amou o mundo, né? Amou todo mundo. E Deus tem dois grandes desejos, que todos sejam salvos, né? E que os salvos parem de se comportar como meras criaturas, né? Sim. Então, assim, a salvação está aí. Você tem a opção de seguir, né? Mas, porque o fato de você ser predestinado, ser chamado, se o técnico convocar o jogador, mas ele não comparecer, ele não vai jogar. Então, já estava entrando em calvinismo e arminianismo. De novo, Melhor fugir disso, que a gente já falou um pouco disso. Mas, voltando à questão da penetração das almas, tudo mais. Ah, sim. Legal. A gente leu 1 Coríntios 2,10, né? Que o Espírito penetra ainda as profundezas de Deus. Aí a gente tem em Hebreus 6, 19 e 20. Hebreus 6, 19 e 20. Deixa eu pegar aqui. Vamos lá. Aqui, ó. A qual temos como âncora da alma, segura e firme, que penetra até ao interior do véu, né? A âncora da alma, segura e firme, que penetra até... É melhor ler o antes, o anterior, do 17. Pelo que, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com o juramento, para que, por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação. Nós, o que pomos o nosso refúgio, a gente se refugiando, né? Entrando nele. Nosso refúgio em reter a esperança proposta, né? Qual é a esperança? Cristo, né? A esperança da glória, né? Da redenção. A qual temos como âncora da alma segura e firme e que penetra até o interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós. Então, o Espírito de Deus, né? Ele tem esse poder de penetrar, né? Ele penetra a realidade e ele também penetra essa que a gente chamou de uma quarta dimensão, que seria essa dimensão espiritual. E a palavra penetrar aqui fala do interior do véu. Então, o que é o interior do véu? É exatamente esse lugar inacessível, essa profundidade, essas profundezas de Deus de 1 Coríntios 2,10, onde nós, dentro do plano da realidade,
tempo, espaço e matéria, não temos acesso, porque Deus está fora disso, porque a partir dele que essas coisas foram criadas. Então, a nossa alma, ela vai ser separada do nosso espírito caído e colada com o Espírito de Deus, como se fosse um QR Code. E aí, a nossa alma, ela é a âncora da alma, que fala o versículo. Então, no momento que partimos dessa vida, nós não temos mais esse espírito caído, mas o espírito que Deus nos deu, que é a essência dele. Então, com a essência dele, nós podemos nos aproximar a ele. E aí a gente consegue penetrar, né, e chegar como uma âncora sendo puxada, né, da profundeza e adentrar na quarta dimensão espiritual junto com Cristo, né, e o Pai, nessa dimensão espiritual. E aí tem um versículo que fala da espada, né? Deixa eu ver se eu anotei aqui. É também em Hebreus 4:12, que fala que a palavra de Deus é uma espada afiada capaz de dividir a alma do espírito. Então o que acontece? A palavra de Deus, ela vem e ela separa a nossa alma do espírito caído. E aí vai dizer lá em Ezequiel: eis que eu vou colocar em vocês um espírito novo e vou trocar o coração de pedra por um coração de carne, ou seja, sensibilidade, um espírito sensível, né? Então a palavra de Deus vem, separa a alma, a nossa mentalidade, o nosso pensamento, a nossa consciência desse espírito caído. Só a palavra de Deus consegue fazer isso. Não é religião, não é conjunto de regras e se eu estou obedecendo tudo certinho para fazer, para merecer. A palavra de Deus separa. O pecado é uma coisa muito pegajosa, Victor. É uma coisa que não solta fácil, entendeu? Você pode passar thinner, desingripante, você pode fazer o ácido que for. O pecado não larga da alma do homem. Não tem nada que consegue soltar. É muito do dentro do pecado. Mas tem algo que consegue dividir esse espírito caído da alma, que é a palavra de Deus. Então a palavra de Deus penetra a divisão das juntas e das medulas, da alma e do espírito, e a palavra de Deus vai e corta, e aí os olhos espirituais são abertos. A alma passa a perceber que ela é um ser criado, imagem e semelhança do Criador. É um filho. A salvação é uma identificação, a pessoa se reconhece como um filho de Deus. E aí Deus vem, esse espírito descolou, e aí junta-se a ele de uma forma inseparável o Espírito de Deus. E esse Espírito de Deus aqui, juntado nessa alma, começa a gerar um processo de limpeza. Ele vai terminando de descolar o que vai sobrando do velho homem, a sujeirinha. Sabe quando você tem a cola e ainda fica aquelas barbinhas de um negócio, você tem que ficar raspando assim para sair? Então a nossa vida é isso, o Espírito Santo de Deus, o Espírito de Deus fazendo assim, ó, vai tirando essa cola, né, do pecado da alma, até o momento que ela estiver pronta para realmente adentrar, purificada por esse ambiente, essa dimensão que não é existencial, não é espacial, não é temporal, não é material, é a dimensão espiritual. Isso se você morrer antes do retorno de Cristo. O único jeito de você ir para o céu é se você morrer antes do retorno de Cristo. E aí você adentra nesse lugar de descanso, nesse ambiente, na quarta dimensão espiritual. Se você estiver vivo, quando ele voltar, você terá o seu corpo transformado, receberá um corpo glorificado, mas jamais vai anteceder os que partiram primeiro, que voltarão juntamente com ele, saindo da dimensão espiritual, entrando na existência na dimensão espacial, temporal e material. Só que sem o pecado, o tic-tac do relógio não vai importar. Vai parar zero o relógio, não importa mais. E esse ciclo, dia, noite, chuva, sol, é simplesmente um loop infinito. Você já parou para pensar se você não envelhecesse? É um loop. É um negócio que vai e volta, vai e volta, vai e volta. Que diferença tem um dia de 32 graus em janeiro de um dia de 32 graus em março? A nuvem que mudou de lugar, se você não degenera, se você não morre, se você não peca, se
se a paz, se a alegria, se as lágrimas já foram enxugadas. É simplesmente um loop. O tempo é como se fosse a eternidade quebrada. Se é que eu poderia dizer isso. Então ele vai restaurar. Então não importa mais, é um loop infinito. Há quantos milhares de anos que a Terra gira em torno de si e gira em torno do Sol, gira em torno de si e em torno do Sol. Se a gente não envelhecer, se a gente não tiver o pecado, se a gente não tiver essa ganância de que eu tenho que conquistar, ser melhor, não sei o quê, isso é totalmente subjetivo. O tempo se torna uma coisa irrelevante. Sim. Né? Bom, tem mais alguma coisa pra gente falar? Então quando eu faço essa pergunta onde está Deus, eu falo muito também sobre tem uma outra pergunta também que é o que é Deus, né? Essas duas perguntas sempre andam juntas. Sim. Só ler um texto aqui antes de começar essa. Hebreus 4:16. É que a gente já tinha lido um texto de Hebreus, né? Aí no 16 vai falar: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então assim, cheguemos com confiança ao trono da graça. Então, é exatamente conseguir adentrar nessa dimensão espiritual. Não é de ser transladado, ser arrebatado. Chegar com confiança ao trono da graça é eu fechar meus olhos aqui no campo da matéria, do espaço, do tempo, mas saber que eu estou sendo ouvido. Tem uma conexão interdimensional. Porque ele colocou um roteador aqui. Né? O Espírito de Deus, o Espírito Santo do Senhor. O Espírito de Deus é um duplicador de sinal, talvez, um roteador. Ele pega o sinal, ele consegue fazer a conexão além do campo Bluetooth. da existência. É o Bluetooth. Mais uma forma de trazer uma metáfora. Uma analogia. Você perguntou o que é Deus? Não, eu falei que essa pergunta onde está Deus sempre anda também com essa outra pergunta do que o que é Deus, né? Porque onde está Deus você vai, que nem você leu, né? Você vai explicando, muitas vezes você acaba falando também o que é Deus e quem é Deus. O que é Deus seria... Falta para outro vídeo até, porque aí... a gente poderia fazer um processo de engenharia reversa. Se o homem é a imagem e semelhança de Deus, e os dois principais mandamentos que Jesus cita para resumir toda a lei, amar a Deus e amar a próximo como a ti mesmo, a gente vê que Deus é algo muito parecido com o meu próximo. É você imaginar um ser humano sem pecado. Um ser humano que faz o bem sem olhar a quem, sem saber se vai ter uma recompensa em troca. Um ser humano que ama, que se compadece. Um ser humano que quer conquistar, né, mas para dividir, para ampliar, para melhorar, não de forma egoísta. Eu acho que Deus é exatamente um antagonismo do ego. Se o ego é pensar em si próprio, Deus é você se expandir, você se conectar com tudo e todas as coisas. É o altruísmo. É o altruísmo. A palavra diz que muitos sem conhecer a lei praticam a lei, né? Então, eu ser um filho de Deus, ele vai muito além da geografia, porque a gente sempre fala isso. Se eu tivesse nascido na Índia, provavelmente eu seria hindu. E se eu nasci lá e vivi uma vida inteira lá e nunca ninguém me pregou o evangelho, nunca tive acesso a uma Bíblia, como que Deus vai julgar essa pessoa, né? De acordo com o conhecimento que ela recebeu e através das suas escolhas diárias. Não significa que nós que recebemos, você que está assistindo, está recebendo um entendimento que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, não deva seguir isso, porque uma vez também esclarecido, se você retroceder, Deus não tem prazer em você, né?
O que faremos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Não lembro onde está de cor esse versículo, mas tem esse versículo também na palavra de Deus, né? Mas aí eu vou citar Homem-Aranha, né? Aquilo lá, grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Foi um cristão que falou essa palavra também, eu não lembro quem, acho que foi Lavoisier, alguma coisa Mas também saber que tem uma informação, tem um conhecimento a ser explorado e também negligenciar com a desculpa de que é melhor nem saber, porque senão só vou ser mais difícil para mim, aí também você está pecando da mesma forma, né? Então, tem aquele provérbio também, tudo que vem à tua mão, né? Faz melhor com as suas forças. Então a gente não peca só com a transgressão, mas com a omissão. E se por acaso, né, na hipótese de o inferno ser um lugar, te convido a assistir esse vídeo a respeito disso. Se o inferno for um lugar onde as pessoas serão destinadas no juízo final, ninguém vai ser condenado para o inferno por causa do crime que cometeu, mas por causa do perdão que rejeitou. Ninguém iria ou vai para o inferno como um lugar por causa da dívida que tem para pagar. Você não vai para o inferno para pagar suas dívidas, porque se você fosse para o inferno para pagar suas dívidas, teria até um certo mérito em ir para o inferno. Eu devo, eu vou pagar. A pessoa iria ou vai para o inferno não para pagar as suas dívidas, mas para pagar os boletos que na verdade já foram pagos. Ela vai ter que pagar uma conta que já estava paga, mas ela não aceitou o pagamento. Isso seria a tortura se o inferno fosse um lugar. Saber que eu estou lá não porque o pecado que eu cometi, mas pelo perdão que eu rejeitei. Saber que eu não estou lá pagando os meus crimes, né, as minhas dívidas, mas eu estou pagando uma dívida que já tinha sido paga. E eu não aproveitei isso. Então... Negou a herança. Né? Negou a herança, né? É um filho... Né? Ao contrário do pai que deserda, né? É o filho que rejeita a herança, né? Eu não sei qual seria o termo para isso. Que a gente fala, o pai deserdou, mas o filho que rejeita a herança, eu não sei exatamente qual seria o termo para isso, mas seria algo parecido com isso. Deixa o convite para você, tem um vídeo no nosso canal falando um pouco sobre o inferno. A gente chegou a fazer a parte 2? Ainda não, tem que fazer. Até que tem que fazer a parte 2 dele, né? Tem vídeo sobre salvação, provavelmente vai ter parte 2 também. Vale a pena maratonar aí. Fazer um... E a gente segue permitindo o Senhor, gravando semanalmente um vídeo. Siga nosso perfil também no Instagram, no TikTok. Não vou ser hipócrita, claro que eu quero que você siga, que eu ganhe mais seguidores e tudo isso mais, mas há uma causa maior que isso, sabe? A gente não tá aqui fazendo isso para no final te falar, aproveita, entra nesse link e compra meu infoproduto tal. Em algum momento, também é natural, tem um livro, tem um curso, alguma coisa, mas isso vai muito além disso e agora não estou te ofertando nada, a não ser aceite a Jesus Cristo, entregue a sua vida para Ele. Porque se você quer conhecer as profundezas de Deus, entender onde Ele está, quem Ele é, né, toda essa essência dele, só tem um jeito, olhando para Cristo. E você vai olhar para Cristo, não é uma estátua pendurada na parede, mas é no olhar singelo de uma criança, de uma expressão de amor de um pai para com um filho, de uma mãe para com uma filha. Deus não é amor, né? O amor faz parte de quem Deus é. Não há adjetivos, não tem substantivo, não tem nada no português, nem no hebraico, em qualquer idioma que possa dizer exatamente quem Ele é, né? E o tamanho do amor dele. Por isso que João, quando escreve João 3,16, ele usa, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Não dá para explicar. Tal maneira que esse amor te alcance, porque evangelho sem amor
Por mais que você seja o mais santarrão, se não for por amor, não é evangelho. Evangelho é para sempre libertar e não para escravizar um conjunto de regras e dogmas. Sirva, obedeça, mas porque você não está querendo receber um salário, mas porque você está representando, assumindo a responsabilidade de um filho que honra o seu pai. É isso, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima. Que a paz esteja com você.